Então vamos lá, meu povo. Então hoje nós vamos falar sobre o último livro, tá, de Eichel, que é o livro que trata de melhoria contínua. Tá? Então, para a gente fechar o ciclo de vida do serviço de TI, a gente tem o último passo, que é a melhoria contínua. Então a gente estabeleceu lá a estratégia do serviço, onde a gente define o que a gente quer atingir, né? O desenho do serviço, que é o como a gente quer atingir. Depois a operação do serviço, o que a gente tem que fazer e como é que vai fazer, e como é que entrega isso, né? Como é que eu faço para operar aquele negócio. Depois eu tenho a parte de... Opa, deu branco. Eu tenho a estratégia, eu tenho o desenho do serviço, eu tenho a operação do serviço, eu tenho a mudança do serviço, né, que é a parte de transição, quando eu preciso fazer alterações. Só um minutinho, minha porta está aberta. E por fim, eu tenho um grande processo, né, uma grande disciplina, que é a de melhoria contínua. Por quê? Porque parte do princípio de que todo esse ciclo de vida, né, do serviço, ele tem que passar por revisões periódicas para que eu tenha sempre uma revisão do alinhamento desses serviços às necessidades do negócio. Tá? Então, não adianta eu, por exemplo, ter no meu catálogo de serviço recuperação de dados em disquete, né? Pô, esse é um serviço que não tem mais, né? Ninguém usa mais esse tipo de mídia. Mas aí você vai ver o catálogo de serviço do cara foi construído em 1980 e alguma coisa. Backup em disquete, putz. Então, para evitar essas maluquices que às vezes a gente encontra por aí, eu tenho que ter um ciclo de melhoria contínua, onde eu vou olhar para como o meu serviço está sendo entregue, né? Eu vou olhar para as métricas, eu vou tentar enxergar ele como um todo e tenho que ver se ele está adequado e o que eu posso fazer para melhorar ele. E aí tem um conjunto de ações, né, que a gente pode fazer para buscar o melhoramento desse camarada aqui. Então, vamos lá. A melhoria contínua, ela tem por finalidade, aí a gente está falando do livro de melhoria contínua, é prover um guia para uma análise e melhoria da qualidade de serviços, maturidade geral do gerenciamento do ciclo de vida de serviços de TI e seus processos em 3 níveis dentro da organização, que é o escopo. A gente vai ver ali na frente. Tá? Então, a melhoria contínua, o livro de melhoria contínua, ele é um guia para a gente melhorar esses serviços prestados, né, os serviços de TI. Qual é o objetivo de eu ter uma abordagem de melhoria contínua? Né? Eu tenho que alinhar e realinhar continuamente os serviços de TI de acordo com as alterações das necessidades do negócio. Então, a partir do momento que o meu negócio ele implementa uma nova tecnologia, eu tenho novos sistemas, eu tenho até maneiras diferentes de fazer, de operar o meu negócio, eu necessariamente vou precisar de tecnologias e de serviços diferentes. Consequentemente, os meus serviços de TI, eles precisam ser adequados para esse novo paradigma, né? Bom, então, outro também objetivo é identificar e implementar melhorias aos serviços de TI que apoiam os processos de negócio. As ferramentas estão adequadas, o processo está adequado, a documentação está adequada, as pessoas estão capacitadas, né? Os níveis de serviço estão adequados. Eu tenho que olhar para todos esses elementos dos meus serviços de TI e buscar fazer enxergar pontos onde a gente considera que há a oportunidade de melhoria, e eu tenho que agir sobre isso, né? Eu tenho que buscar sempre um melhor fornecimento, uma melhor operação do serviço. E,
por fim, também buscar maior eficácia, eficiência e custos relativos aos processos. Tem maneira mais barata de fazer sem afetar a percepção de valor? Né? Existem recursos que podem trazer algum tipo de retorno de investimento? Né? Eu posso fazer as coisas de maneira diferente sem perder a qualidade? Então, eu também tenho que trazer essa reflexão. Tá? Então, como é que eu faço para buscar essa maior eficácia, eficiência e custos relativos? Primeira pergunta, qual é a diferença entre eficácia e eficiência? Aí, ó. Pergunta do show do milhão. E aí? Alguém vivo aí? Pelo visto, não. Ah, e aí, qual é a resposta? Qual é a diferença entre eficácia e eficiência? Eficácia é algo que foi eficaz, só que qual é o conceito de eficácia? Qual é a diferença entre eficácia e eficiência? Não, a eficiência não é contínua, né? Diferença entre alguma coisa ser eficaz. Não, alguma coisa ser eficaz. Não. Eficaz é aquilo que cumpre com a finalidade ou atinge um determinado objetivo, entendeu? Não importa como. Né? Quando a gente fala de eficácia da legislação, é que uma determinada lei ela cumpre a finalidade para a qual ela foi construída. A partir do momento que eu tenho um serviço que ele é eficaz, é porque ele entrega aquilo que é esperado. Não importa como, né? Mas ele chega no fim, ele é eficaz, ele entrega uma coisa, ele entrega uma percepção completa, tá? É aquilo que eu entendo. Eu preciso, por exemplo, de um serviço de backup, né? E que realize um backup diário. Não importa como ele é feito, desde que eu tenha um backup diário, todos os dias, em determinado horário, que seja possível de recuperação. Ponto. Tá? Então, o serviço ele é eficaz. A segunda pergunta é, ele é eficiente? A eficiência, ela está mais relacionada, aí sim, ao modo de fazer as coisas. Tá? Por exemplo, o meu backup, ele é feito, ele é um backup diferencial, né? Que eu preciso só de um backup inicial e o diferencial de cada um dos dias dentro do mês, tá? Ele é utilizado, ele é feito usando os melhores recursos. Quanto tempo leva esse backup? Precisa de alguma intervenção manual? Então, quanto mais automatizado e mais fácil de recuperação ele for, ele é mais eficiente.
Né? Ah, mas tem um backup lá que é feito em disquete manual e todos os dias, às 7 horas, o caboclinho vai lá e faz a rotina. Tem o backup? Tem. É possível recuperar os dados? É. Mas é tudo manual. Ele é eficaz? Ele é. Ele cumpre com a finalidade. Ele é eficiente? Não, né? Não. A partir do momento que eu tenho uma intervenção manual bastante grande e eu utilizo um recurso que ele é do tempo né? Ele é do tempo das cavernas, ele não é eficiente. Ficou claro aí a diferença entre eficácia e eficiência? Então, quando a gente fala em buscar eficácia, maior eficácia, ou seja, eu ter processos que atingem, que cumprem com a finalidade, e maior eficiência, eles cumprem com a finalidade, e ainda de uma maneira eficiente, da melhor maneira possível, ou de uma maneira adequada, né? E melhoria de custos, eu tenho que, primeiro, revisar, analisar e realizar recomendações de oportunidade de melhoria. Então, eu tenho que olhar para todos os meus serviços e os processos envolvidos e ver onde é que eu posso melhorar. Se eu tenho lá, serviço do backup, pá, aí o backup é realizado todos os dias às 19 horas de forma manual. Pô, cara, por que não faz um agendamento? Né? Por que não usa um servidor, usa um software, usa um storage, um NAS ou alguma coisa para armazenamento dos dados, usa um sistema, isso para os dados quentes, para os dados frios, a gente usa uma unidade de fita magnética, né? Aqueles dados ali do backup quente, eles ficam por 3 dias, né? Depois eles viram o backup frio, que fica por 1 ano, e eu vou utilizar um software que faz isso tudo automaticamente, criando as rotinas, né, de execução. Claro, isso é uma oportunidade de melhoria bastante grande, né? Revisar e analisar os resultados atingidos nos níveis de serviço. Lembra que quando a gente construiu o serviço, a gente estabeleceu um acordo de nível para a entrega desse serviço. Né? Qualquer degradação, né, de desempenho no meu serviço, ela tem até 30 minutos para alguém assumir a tarefa e até 4 horas para resolver. Eu atingi tudo isso? Está de acordo? Está adequado? Ah, não, mas tem muito tempo. Ah, não, beleza, diminui para 2 horas. Ou não está sendo, a gente não está conseguindo atingir porque a complexidade é bastante grande, os equipamentos, eles precisam, a gente não tem como manter dentro da empresa equipamento de reposição, eu preciso encomendar, leva pelo menos 8 horas. Então não pode ser 4 horas, leva para 8 horas. Então a gente precisa melhorar os processos e renegociar os níveis de serviço, né? E aí com base naquilo que foi atingido. Identificar e implementar atividades individuais para a melhoria da qualidade dos serviços de TI, né? Whatever. Melhorar a efetividade de custo na entrega dos serviços de TI sem sacrificar a satisfação do cliente. Existe uma solução mais barata do que a gente está implementando? Se existe, por que nós não estamos usando? Então, essa é uma pergunta recorrente. Garantir métodos de gerenciamento de qualidade aplicáveis para suportar a atividade de melhoria contínua. Então, eu tenho que buscar métodos de implementação de qualidade que me ajudem, né, a realizar todo esse ciclo de melhoramento nos processos dos serviços. Tá? Qual é o escopo da melhoria contínua? Ou seja, onde é que ela é aplicada? Onde é que eu olho para dentro da empresa e falo, isso aqui eu vou acionar a melhoria contínua, eu vou executar essas ações em si. Primeiro, o estado geral da prática de gerenciamento de serviços de TI como disciplina, ou seja, o meu ciclo de vida, né, eu pratico
aquilo que está escrito no ITIL, né? Os meus serviços, eu documentei a estratégia, eu fiz um desenho de serviço, né? Eu estruturei a minha operação de acordo com as melhores práticas que estão lá no livro de operação de serviço. Eu montei uma estrutura de mudança, né, do serviço, de documentação, enfim, até de gerenciamento de mudança, baseado no que o ITIL prescreve, né? Então, esse é o estado geral. O quanto eu me adequei a isso, né? E aí eu vou passar pela melhoria contínua. O que está adequado e o que não está. Né? Alinhamento contínuo com o portfólio de serviços de TI com as necessidades do negócio atuais e futuras. Então, eu tenho que pegar o meu portfólio e ver se ele continua adequado ao que a minha empresa, ao negócio da minha empresa. Tá? E não só o negócio atual. A empresa, ela quer crescer, ela quer abrir novos mercados, né? Toda a infraestrutura de serviços de TI, ela está adequada para atender essa empresa do futuro, essa empresa que está lá na visão, né, e nos objetivos estratégicos? Então, aí a gente vai agir, né, com esses recursos de melhoria contínua. A maturidade dos processos de TI necessários para suportar os processos de negócio e um modelo de ciclo de vida contínuo, né? Tá adequada? Então, a gente fala que ITIL IT, é o ciclo de vida do ITSM, ou do Service, IT Service Management, né, o gerenciamento de serviços de TI. Então, os processos de TI, eles estão maduros o suficiente para suportar essa intervenção contínua? Né? Às vezes eu tenho que pensar que os meus processos, eles têm que ter pontos de revisão. Né? Eu tenho que compartimentar eles de forma a conseguir, de repente, estabelecer melhorias pontuais. Né? Então, isso também faz parte. Aí vocês vão falar assim, pô, professor, mas aí a gente fica viajando aqui e pensando no processo. Sim, porque são conceitos muito abrangentes. A gente só consegue entender isso aqui sofrendo na prática. Né? Baixando a cabeça e tentando criar um processo para uma determinada empresa. Eu tento puxar alguns estudos de caso, assim, mas é bastante complicado, até porque isso aqui é um trabalho que às vezes dura 2, 3 anos dentro de uma empresa para fazer a implantação. Tá? Eu nunca vi nada menos de 1 ano e meio de trabalho. Até porque você precisa mudar na cultura, você precisa mudar a cultura organizacional. Né? As pessoas que vivem a empresa, né? Tanto da gestão mais alta até o índio, até o estagiário, eles precisam absorver essa cultura e entender que a TI, enquanto serviço, ela tem que funcionar de uma maneira que seja bem azeitadinha com todos os processos da empresa. E, claro, a gente está falando de gestão. Né? Gestão é um negócio também, é um mundo das ideias que tem algumas orientações, mas não existe receita de bolo. Né? Tudo varia, né? Como diz o Galdério, tudo varia. Eu tenho uma série de variáveis envolvidas no processo de gerenciamento que, assim, eu devo conhecer 70% delas, né? De uma maneira geral. Ninguém conhece todas, até porque volta e meia cai de paraquedas alguma coisa que ninguém tinha visto, né? Uma situação nova, e você precisa aprender a lidar com aquilo. Modelo de melhoria contínua. Então, a gente tem um modelo de melhoria contínua proposto, que ele é organizado em 6 passos. Né? O primeiro passo para melhoria contínua de um serviço ou de um processo, primeiro é reforçar a visão da empresa. Eu preciso... Desculpe.
eu preciso lembrar lá do meu planejamento estratégico, onde eu estabeleci a missão, visão, valores, né? E eu preciso reforçar essa visão. Eu tenho que olhar para ela de novo, né? E repensar e entender quais são os objetivos do negócio de alto nível. Né? A empresa deseja ser a referência no mercado varejista online de equipamentos de informática. Né? Deve ser do Kabum, Pichau, alguma coisa assim. Beleza. Quais são os objetivos de negócio de alto nível? Porra, para ser referência, eu tenho que ter market share. Beleza. Né? Para eu ser referência e ter market share, quer dizer que eu estou participando de uma boa parcela de mercado. Legal. Então, eu participando dessa parcela de mercado, eu tenho que atender qual é o tamanho desse mercado. Né? Eu quero chegar em 35% de participação no mercado. Puta, coisa pra caramba. Então tá, então para a gente chegar nos 35%, eu tenho que ter infraestrutura disponível para atender todas essas vendas, eu tenho que ter um bom sistema de gestão e de controle logístico, né, para poder gerenciar todo o fluxo dos processos de compra, eu tenho que ter um sistema integrado também com os meus fornecedores, né, para eu poder gerenciar o meu estoque. Eu tenho que ter um bom cadastro de fornecedores e saber quanto o cara tem lá para me entregar e o tempo de logística. Então eu preciso pensar em tudo isso. Tá bem, onde é que a TI e os processos de TI eles vão interferir nisso? Putz, eu preciso de um ERP decente, eu tenho que ver qual é o ERP que o meu fornecedor tem para fazer uma integração. Tá? Eu tenho que montar um data center meu, ou eu vou contratar dos grandes players aí, algo que seja escalável, né? Eu tenho que conversar com os bancos para ver como é que eu faço, como é que é a adquirência, que eles adoram chamar, né? Que é o processo, que é o mecanismo de compra, né? Como é que eu faço a integração no meu site para faturar com cartão de crédito, gerar boleto e fazer toda esse processo. Então, quando a gente começa a olhar para isso, vocês começam a arrancar os cabelinhos. Né? Eu falo, meu Deus do céu, até onde isso vai? Eu vou te dizer que vai longe. Vou dizer para vocês que nós vamos para o infinito e além, né? Como diria Buzz Lightyear. Então, eu sempre preciso tentar chegar no nível de entendimento que a alta gestão tem de para onde nós vamos. Né? On cotô para um covô, como diz o mineiro. Preciso acompanhar a situação atual e obter uma visão apurada e não tendenciosa de onde a organização se encontra. Então eu tenho que saber on cotô, né? Primeiro eu estou olhando para um covô, aí on cotô. Como a empresa ela está estruturada no momento. Eu tenho que fazer uma análise em termos de negócio, organização, pessoas, processos e tecnologia. Eu tenho que fazer uma autoavaliação para saber qual é a minha percepção do agora, né? Entender e concordar com as prioridades para a melhoria com base em um profundo desenvolvimento dos princípios baseados na visão. A visão completa deve estar anos à frente, mas esse passo deve prover metas específicas e uma janela de tempo gerenciável. Então, vamos lá. A partir do momento que eu olhei para a visão da empresa e consegui estabelecer para onde é que a gente vai e o que precisa, né? E a partir do momento que eu fiz a minha autoavaliação e vi onde é que eu estou, eu vou traçar uma série de sprints, né? Já estou falando lá de Scrum lá na frente. Eu vou traçar uma série de metas intermediárias, de milestones, né? Para que e dentro de uma janela que é gerenciável, 3 meses, 6 meses, 1 ano,
E eu vou correr atrás desses objetivos intermediários. Para quê? Para que eu possa, então, construir o meu processo de melhoria até chegar lá onde eu quero. Eu tenho que detalhar o plano de melhoria contínua de serviço para prover a qualidade de serviço através da implementação de processos de gerenciamento de serviços de TI. Então, eu preciso fazer um detalhamento, um desdobramento, sei lá, um 5W2H desse negócio aqui, para saber como é que eu vou chegar lá, né? Para ir montando, fazer um detalhamento de todo esse processo de melhoria. Verificar se as medidas e as métricas estão adequadamente colocadas para assegurar que os pontos de controle estão sendo atingidos, a conformidade do processo é alta e os objetivos de negócio e prioridades são atingidos através do nível de serviço. Então eu tenho que olhar para as minhas métricas e para todo o meu dashboard lá, né? Eu tenho que olhar para todos os números que a gente mede, né, na entrega do serviço, para ver se os pontos de controle eles estão sendo atingidos, né? Esses pontos de controle eles estão adequados. A conformidade do processo é alta, ela está de acordo com a regulação interna e com a regulamentação e regulação interna e externa, né? Eles estão adequados. Os objetivos de negócio e as prioridades são atingidos, tá, através do nível de serviço, então eu consigo entregar desempenho, eu consigo entregar valor com com aquele contrato que eu estabeleci. Né? Então, esse é o quinto passo. E, por último, eu tenho que me assegurar que o momentum, né? Quando a gente fala de momentum, a gente fala do momento linear, né? Ou seja, do embalo da qualidade do serviço. Então, eu estou mantendo esse processo embalado, esse processo em funcionamento, né? E eu estou assegurando que as mudanças elas estão sendo implementadas e elas estão sendo absorvidas pela organização, ou a organização ela está se adequando para essas melhorias. Tá? Então, esse é o último passo. Então, o que eu vou ver? Visão, né? Eu vou fazer uma autoavaliação, eu tenho que priorizar aquilo que eu vou identificar o que eu preciso fazer e vou priorizar, vou detalhar o plano de melhoria, eu vou olhar para as métricas e ver se elas estão adequadas e o que eu preciso, se eu tenho um alinhamento com regulação, enfim, com toda a percepção de eficiência e de valor do serviço, e depois, né, assegurar que isso tudo está alinhado com o resto da organização e que a organização olha para isso. Então, esses são os 6 passos do modelo de melhoria contínua proposto pelo White. Tá? Beleza. Então, o que a melhoria contínua tem, né, que as pessoas elas falam tanto dela e que se deseja tanto melhoria contínua? Melhoria contínua quer dizer agregação de valor ao serviço ou ao negócio. Então, eu estou entregando valor. Né? A gente já falou da percepção do que é o valor. Eu estou entregando o valor para o negócio. E aí, esse valor ele tem 4 lados. Né? Tem o lado das melhorias, que aí eu estou fazendo eu estou agindo em cima dos meus serviços, ou para aumentar uma métrica desejável, né? Ou para diminuir uma métrica indesejável. Uma métrica indesejável, por exemplo, de tempo de indisponibilidade de serviço, ou quantidade de incidentes relativos à indisponibilidade de serviço. Né? Aumento de uma métrica desejável, diminuição, de repente eu mudei o meu sistema, eu tenho um aproveitamento melhor do link, né? Eu tenho um overhead de banda, né?
de comunicação menor, eu tenho uma ocupação menor dos meus links. Então, percentual de banda utilizada nos links dos sistemas. Então, isso é uma métrica desejável. Quais são os benefícios, né? E aí a gente vê quais são os ganhos realizados através dessas melhorias. Então, a partir do momento que eu tenho uma diminuição da indisponibilidade, eu tenho uma melhoria de... Claro, a gente tem aquelas coisas que são tangíveis e intangíveis, eu tenho uma percepção da melhoria dos sistemas operados, eu tenho uma percepção de velocidade melhorada, ou até financeira, né? A partir do momento que eu tenho um overhead de processamento menor, de comunicação menor, eu não preciso mais, de repente, de um link de 2 GB, eu posso até diminuir para 1 GB. E aí a gente tem o ROI e o VOI, né? E aí a gente vai começar a olhar para dinheiros. O ROI é o retorno do investimento, ou seja, o quanto que eu economizei com aquilo que eu investi. Então eu gastei 200 mil para comprar um storage novo, né? Porque o contrato de manutenção do antigo me custava 300 mil por ano, né? E esse vai custar 150. Então eu tive uma economia, né? Dentro do espaço de um ano, eu vou ter 1.600.000, não, 1.800.000 menos, né, no meu de manutenção, apesar de eu ter tido que fazer um aporte de 200 mil. Né? Enfim. E o valor do investimento, que aí qual é o valor extra, tangível e intangível, que eu agreguei ao negócio. A partir do momento que eu melhorei lá a minha loja, eu tenho um SEO, um SEO lá, né, mais adequado, que eu gastei, sei lá, 15 mil para contratar uma equipe para fazer uma melhoria lá nos mecanismos de busca, e só que aí agora eu apareço no Google Shopping e com isso eu consegui reverter eu tive uma reversão muito maior de compra. Então, a quantidade de investimento que eu fiz, ela me trouxe retorno pelo volume de venda. E aí eu tenho o valor do investimento, que aí é o valor extra agregado ao negócio. Eu tive uma melhoria na percepção da imagem da minha empresa. Por quê? Porque eu estou vendendo mais pessoas que não conheciam a minha empresa agora conhecem, e eu acabei aumentando o volume de vendas, né, em decorrência disso. Daqui a pouco a minha marca cresceu. Né? Então, é o valor agregado que esse meu investimento lá trouxe. Tá? Quais são os princípios de melhoria contínua? Né? Então, o que dentro da melhoria contínua a gente enxerga como essencial, ou como valores, né, assim, essenciais para a existência da melhoria contínua? Primeiro, a própria melhoria contínua e a mudança organizacional. Então, eu tenho que ter esse princípio estabelecido dentro da minha empresa, né, e percebido por todos aqueles que fazem parte da minha corporação. Né? Depois, eu tenho o princípio da propriedade, que alguém tem que ser o dono da melhoria contínua. Não adianta a melhoria contínua dizer que ela existe se não tem um dono, né? Se alguém não se apropria dela. E quando eu tenho alguém que se apropria, a gente fala o seguinte, ó, esse cara aqui é o responsável, é o gerente lá de melhoria contínua, ele tem que ser escutado, ele tem que ter um relacionamento próximo com a alta gestão, né? Mas ele também tem uma equipe que trabalha junto. Por quê? Porque a quantidade de responsabilidades que eu tenho é bastante grande. Então eu tenho que, dentro da minha equipe, definir os papéis, né,
dentro desse processo de melhoria contínua. Quem vai fazer o quê? Então, esse é um outro princípio, é de eu definir quem vai fazer o quê, tá? Definir quem vão ser os condutores externos e internos, quem é que vai fomentar essa melhoria, tá? Da onde vai vir, quem é que vai ajudar a fazer. Eu tenho que ter um princípio de gerenciamento de nível de serviço, então esse é um processo que ele é principal dentro de toda a melhoria contínua. O princípio da utilização do ciclo de Deming. Vocês já ouviram falar do ciclo de Deming, o famoso PDCA? Hoje vocês estão devagar, hein? Tem 9 caboclos na sala, uma turma de 20 picos. A chuva deixou todo mundo embaixo das cobertas. Não, mas sexta com aula, pô. Para, infelizmente. Né? Vocês vão sentir. Vocês vão sentir saudade do tempo da faculdade. Olha que. Por que a senhora está desistindo aí, dona Nini? Porque a senhora quer evitá-las? Deixa eu ver aqui. Deixa eu me lembrar onde é que. Acho que está no Drive. O Zeve me passou. Só um minutinho. Eu vou dar 2 disciplinas, né? Porque a quantidade de disciplinas ofertadas ela andou mudando. Então, eu ia dar 3, e aí agora a gente está naquela. Vão ser 3, vão ser 2. Por enquanto eu vou dar 2. Calma que está carregando. Vamos ver aqui. Não é isso. Cadê? Cruzeiro compartilhou. Andamento, disciplinas, comunicados. Redes. Acho que é isso aqui. Não, isso aqui é o projeto. Não estou achando aqui. Depois eu dou uma olhada aqui. Eu me lembro que o Zeve compartilhou comigo. Mas tem, se eu não me engano, plataformas computacionais. E rede sem fio, eu acho. Acho que é isso, são essas 2. Daquela disciplina de rede sem fio, mas não, dessa vez ela vai ser melhor, eu juro. Aquele primeiro semestre foi um horror. Pois é. Sim, eu cheguei no meio do semestre, sim. O negócio é
Vamos beber para esquecer, né? Vamos seguir aqui. Faz um... Ciclo de Deming, né? Que foi onde a gente parou, que é o PDCA. O PDCA ele é um princípio de melhoria contínua, né? Arou? Vai. Engraçado. Eu vi vocês dizendo, ué, travou, caiu, caiu. Ué, como assim? Eu tava aqui. De repente caiu. Depois eu vejo a gravação para ver como é que ficou. Não, mas se é para travar, tem que se travar com estilo, né? Então, vou voltar ao ciclo de Deming. O ciclo de Deming ele é uma ferramenta de melhoria contínua, como eu estava falando para vocês, onde eu tenho 4 passos, né, para melhoria para estabelecer um processo de melhoria contínua num processo qualquer, né? Então, o PDCA, ele quer dizer Plan, Do, Check, Act. Então, eu planejo aquilo que deve ser executado, eu executo aquilo que eu tenho que executar. O check, eu verifico as métricas estabelecidas e para ver se aquele processo ele foi eficiente e eficaz e blá, blá, blá. E o act é onde eu vou fazer identificar as oportunidades de melhoria em cima desse processo e vou efetivamente realizar essas melhorias. E aí eu passo de novo para o planejamento de volta. Então eu vou, com base nas melhorias, eu vou replanejar, vou executar, vou verificar e vou agir em cima. Né? Então é o que a gente chama de ciclo do PDCA. Para eu ter para eu poder usar esse tipo de ferramenta, eu tenho que ter alguma forma de medir o meu serviço. Então, eu tenho que estabelecer as métricas do meu serviço e eu tenho que fazer esse negócio me retornar alguma informações que sejam quantificáveis, né, para eu poder comparar esses dados com aquilo que eu gostaria que eles traduzissem. Né? É onde a gente vai identificar a eficácia e a eficiência dos nossos serviços. A gestão do conhecimento, então tudo aquilo de conhecimento que foi construído em cima disso, eu tenho que ter um mecanismo de gerenciamento, de se documentar aquilo que... Porque a gente só aprendeu as coisas até hoje porque alguém escreveu alguma coisa em algum lugar. Né? Pelo menos grande parte da nossa educação ela é baseada nisso. Então,
esse conhecimento, a partir do momento que ele foi transferido, né, ele foi escrito, ele foi transferido para algo centralizado de alguma forma, né? E aí, quando a gente estava lá no colégio, tinha os livros que são publicados pelas editoras, e a gente... Né, eu não sou do tempo do tablet, não. Eu muito olhei para os livrinhos de geografia e de história. Então, o que eu fiz? Eu gerenciei todo o conhecimento reunido, publiquei em algum lugar e eu disponibilizei de alguma maneira para que as pessoas pudessem aprender com base nisso. Então, a gestão do conhecimento dentro dos serviços também passa por esse paradigma de eu conseguir reunir tudo aquilo que eu aprendi em um único ponto, ou pelo menos em pontos segmentados. Para quê? Para que as pessoas que venham depois, elas possam olhar para aquilo que está documentado, ler e aprender. Né? E eu registrar. Porque assim, principalmente nós que somos da área de TI, a gente tem o costume de... Nós temos, de uma maneira geral, boa memória, a gente guarda tudo na cachola. Né? Senha, configuração de equipamento, todos esses negócios. Né? E aí o que acontece? Aí vocês são atropelados ali do outro lado da rua e o que acontece? Né? Todo o conhecimento se perde, ele não fica registrado em lugar nenhum. A parte de governança, né, que ela é bastante importante, então eu tenho que ter um alinhamento da gestão de TI, né, da TI com os processos corporativos, de uma maneira geral, e aí quem está fazendo governança sabe do que se trata. E eu tenho que me apoiar em frameworks, modelos, padrões e sistemas de qualidade. Eu tenho que buscar o alinhamento dos meus processos, né, e dos meus serviços em modelos, né, em métodos de trabalho que estejam estabelecidos e que possam ser auditados. Por quê? Porque a partir do momento que eu padronizo o meu trabalho, qualquer pessoa que vier, ela vai enxergar, opa, entendi como é isso aqui, não, beleza. Qualquer empresa que precisar interagir comigo, ela sabe como fazer isso de maneira clara. Né? Os meus processos são transparentes. Então, a melhoria contínua, ela tem como princípio estar calcado em cima desses itens que a gente acabou de passar. Beleza, mas e aí? Quais são os processos dentro da melhoria contínua? Né? Como é que funciona esse negócio lá? Primeiro, eu tenho um processo de como fazer melhoria contínua em 7 passos. Né? Onde eu vou pegar um determinado item que eu vou aplicar a melhoria contínua, eu vou definir o que eu vou medir, né, para ver se esse processo, se esse item ele está de acordo com o que eu gostaria. Eu tenho que definir também o que eu posso medir, eu vou coletar os dados, processar esses dados, analisar, eu vou apresentar e usar essa informação para tomar uma decisão e vou implementar as ações corretivas. E, na verdade, nada mais é do que uma evolução um pouquinho maior no meu PDCA. Né? Um outro processo de apoio, né, à atividade de melhoria contínua é a parte de elaboração dos relatórios de serviço. Então, eu comunicar, eu conseguir gerar um reporte do que está acontecendo e como é bastante importante, até para eu ver o que está, para eu ter os dados necessários, né, para avaliar de alguma forma. Só que aí é que está. Quando a gente fala de geração de relatório, tem um princípio importantíssimo da geração de relatórios, que é o que a gente chama de right content for the right audience. Eu tenho que saber o que interessa a uma determinada audiência e entregar o conteúdo correto. Né? E esse aqui pode gerar muitos problemas a partir do momento que eu dou informações para pessoas que não deveriam saber dela.
Né? Então, a partir do momento que eu permito acesso a informações a pessoas que talvez elas façam parte de todos os processos, mas que uma determinada informação ela não interessa ou não deveria ter acesso a ela, pode gerar um problema gravíssimo. E eu já vi isso acontecer. A partir do momento que um cliente falou que queria ver um percentual de disponibilidade, né, de um determinado serviço, e os caras erraram a mão lá e deram acesso a ele também aos incidentes. Né? E aí, quando ele começou a ver algumas coisas, gerou uma dor de barriga coletiva. Né? A medição do serviço, que ele é um processo, eu tenho que estabelecer um processo claro para criação de métricas e verificação, né, realização da medição do serviço. O outro processo também é a identificação do retorno de investimento, que a gente viu ali, né, o alinhamento com questões de negócio e o gerenciamento do nível de serviço. Então, questões do negócio, eu tenho que ter uma aproximação com a gestão, com a alta gestão, para saber como melhorar de acordo com aquilo que se quer, né? E como que eu faço o gerenciamento do nível de serviço, como é que eu estabeleço, como é que eu reestabeleço, como é que eu reviso os níveis de serviço acordados. Se eles são adequados ou não, ou como que eu posso melhorar para poder atingir de maneira mais fácil, né, aqueles níveis de serviço. Tá? Então, dentro da melhoria contínua, a gente tem métodos e técnicas, e aí a gente botei aqui, esqueci que tinha o PDCA lá atrás, e acabei que falava do ciclo de Deming lá, e não botei lá, botei aqui o ciclo de Deming. Então, quais são os métodos e as técnicas que a gente usa para melhoria contínua de serviço? Primeiro, eu tenho que identificar o meu esforço e custo. Tá? Então, eu tenho que fazer um levantamento do tamanho do meu esforço e o custo para a entrega de determinados serviços. Tá? Vale a pena, não vale a pena, eu preciso melhorar, ele está adequado. Depois é revisão da implementação e avaliação. A implementação do determinado serviço, ela foi feita da maneira adequada, né? E eu preciso passar por essa avaliação. Depois tem uma coisa bem complicada, que é a estimativa de valor, porque a gente tem o valor tangível e o intangível. O valor tangível é aquele que a gente consegue ver dinheiros, a gente consegue ver número. E o intangível, ele é aquele que ele é muito subjetivo. Tá? E quando a gente estima um determinado valor ou uma estimativa de custo, né, para a entrega de um determinado serviço, a gente faz um exercício de shoot-test. E aí existem técnicas para isso, né, mas estimativa de valor dentro de uma técnica de melhoria contínua de serviço quer dizer que eu preciso revisar, né, tudo aquilo que está sendo feito e ver qual é o valor daquilo, né? Redimensionar o valor daquilo. Outra técnica que é bem legal é o de benchmarking. Alguém aqui sabe o que é benchmarking? O que é benchmarking? Was ist benchmarking? Cri. Boa, Carlos, é um bom princípio. É algo pré-definido por algo ou alguém para comparar algo. Fazer benchmarking é a gente comparar com os nossos concorrentes ou com outras entidades que tenham
que sejam similares em operação ou em entrega. Tá? Então, como é que a gente faz benchmarking? Eu sou o Google, eu vou olhar para a Amazon para saber se os meus preços e os serviços que eu estou entregando e o formato que eu estou entregando, eles são adequados ao mercado. Como é que é? Esse cara, como é que ele está entregando o serviço dele e como é que eu estou entregando o meu? Né? Como é que as pessoas percebem isso? Então, isso é a gente fazer benchmarking, é olhar para o lado. Quanto é que um comparativo de performance ali também. Como? É um comparativo de performance do teu concorrente, para te verificar qual que é a régua. Aí tu vai limitar a régua do cara, o cara tá lá em cima, então, ou seja, eu tenho que estar igual a ele ou melhor do que ele para me estar bem no mercado. Mas o performance passa por tudo, né? Passa até principalmente pelo posicionamento. Exatamente. Mas essa é a importância do benchmarking, né? A gente olhar para o lado, né? É fazer um comparativo. Primeiro, definir quem são os players do mercado que estão alinhados com o negócio, né? E ver como cada um entrega, por quanto, né? E qual é a participação de mercado. É uma atividade bem interessante, viu? Fazer benchmark é legal. O brabo, às vezes, é você conseguir valor, você conseguir as informações privilegiadas do outro lado, mas é legal. A gente tem os frameworks de medição e de relatórios, né? Normalmente baseados ou no BSC, o Balanced Scorecard, ou então na matriz SWOT. Vocês conhecem a matriz SWOT? A matriz SWOT, alguém conhece? Cri-cri? Já ouvi falar, mas eu não lembro o conceito. A matriz SWOT ela é uma matriz... imagina assim, faz uma cruz assim e faz o SWOT. Deixa eu pequei por não colocar uma matriz SWOT. Mas ali eu imagina o seguinte, eu estabeleço 4 quadrantes, né? Imagina um plano cartesiano ali, XY, tá? Faz ali. E eu tenho 4 quadrantes. Strengths, weaknesses, as minhas forças, as minhas fraquezas, as minhas oportunidades e as minhas ameaças. Por isso chama-se SWOT. Strength, strengthness, weakness, opportunities e threats. Né? As minhas ameaças. Então, eu vou colocar num quadrante lá todas as minhas forças. O que eu tenho de bom? Eu tenho equipe técnica qualificada, eu tenho conhecimento de tecnologia de ponta, eu sou pequeno, então eu tenho agilidade no meu negócio, eu tenho uma estrutura organizacional que todos os papéis estão definidos, beleza. Quais são as minhas fraquezas? O meu orçamento é reduzido, entendeu? Eu não tenho ainda uma cultura organizacional muito estabelecida, o meu nome ainda não está conhecido no mercado, né? E eu estou trabalhando no meu limite entre faturamento e custo, beleza? Tá? Aí, quais são as oportunidades que eu tenho? Eu vou olhar para o mercado. Parcerias de negócio, né? Participação de eventos para divulgação, que mais? De oportunidades, criação de novas oportunidades de negócio em nichos de mercado, e aí estabelecer quais são os nichos, capacidade de mobilidade da empresa. Então, como a empresa é pequena, é tudo em cloud, todo mundo pode trabalhar em home office, eu consigo redimensionar o meu negócio e cortar custo operacional. Beleza, então são oportunidades. Quais são as ameaças? Eu trabalho lá na hora de mudança de legislação. Agora, com implantação de LGPD, quanto é que eu vou ter que gastar? Né? Para poder adequar os meus sistemas a isso e fazer auditoria. Né? Outra ameaça é os meus concorrentes, como é que eles podem me prejudicar ou como é que eles podem roubar o meu mercado
de alguma forma, né? Se eles mudarem a operação. Enfim, a matriz SWOT ela é muito importante para a gente fazer uma autoavaliação e ver o que está pegando, o que eu tenho de bom, o que eu tenho de ruim, quais são as oportunidades que eu tenho para me mexer e quais são as ameaças. Né? E aí a gente consegue fazer uma leitura. E aí a matriz SWOT serve para qualquer negócio, né? Pode ser para planejamento estratégico, pode ser para projeto, assim como pode ser para implantação de melhoria contínua e entrega de serviço. Então, o serviço, quais são as forças do serviço? O serviço é enxuto, o processo está alinhado, o custo é baixo, o pessoal já sabe o que tem que fazer. Tá? Quais são as fraquezas? O pessoal não gosta de documentar muito o negócio. Né? A gente tem a rotina de backup de vez em quando atrasa lá, ao invés de sair às 7, sai às 7h30. Né? Por quê? Por causa de processamento, porque a gente não quer, quando vê que tem um tráfego muito alto lá, a gente acaba atrasando. Quais são as oportunidades? Melhoria do processo, mudar o horário. Quais são as ameaças? Não vai ter ninguém para acompanhar. Se der algum problema, vai cair o negócio, ninguém vai ver e não vai fazer o backup. Né? Ou então, se eu tiver que botar alguém, o meu custo vai aumentar, porque eu vou ter que pagar hora extra para o camarada ficar 10 horas da noite lá sentado na frente do computador, vendo se o backup está sendo realizado. Então, uma matriz SWOT ela serve para isso, serve para a gente conseguir dimensionar, ter uma visão um pouquinho mais clara, né, das nossas forças, das nossas fraquezas, das oportunidades que a gente tem e as ameaças. E o ciclo de Deming, né, que é o PDCA aqui, né, onde eu tenho o plan, o do... odeio quando aparece esse negócio. Vou fazer um bagulho aqui para melhorar. Né? Plan, do, check, act. Então, durante o planejamento, eu vou determinar quais são os meus objetivos e as minhas metas, eu vou determinar como eu vou atingir esses meus objetivos, né? Então, planejei. Na execução, o que eu vou fazer? Vou capacitar, né, o meu pessoal e engajar, vou implementar efetivamente o meu trabalho. Né? Na parte de verificação, eu vou ver quais foram os efeitos daquilo que eu implementei, e em Act eu vou tomar alguma ação, eu vou fazer alguma coisa para melhorar aquilo que foi executado, se houver necessidade. Então o ciclo de Deming é um negócio mais simples, mas é um negócio mais óbvio, mas até alguém dizer que o óbvio é óbvio, ele não é óbvio. Né? Então fica a dica. Beleza? Tranquilo esse negócio aqui, né? Tem muito mistério, não. Tcharam! Tá. Agora vamos falar o que eu preciso, como eu preciso me organizar para melhoria contínua. Então, como é que eu organizo? A primeira coisa é eu preciso definir os papéis e as responsabilidades de cada um dentro desse lance. Tá? Então, se a gente vai levar à frente um processo, né, de melhoria contínua, eu tenho que definir quem faz o quê. Eu primeiro preciso definir as atividades e as habilidades necessárias, específicas, para aquelas... para a implementação daquilo que eu quero. Eu vou estabelecer quem é o gerente do serviço, porque a gente está falando de melhoria contínua de serviço. Então, esse cara tem que ter um gerente, tem que ter alguém que gerencie todo ele. Eu tenho que ter um gerente de melhoria contínua, e esse cara vai ser o cara que vai olhar, né? Ele tem que ser descolado do serviço justamente para olhar de maneira não tendenciosa para todos esses processos e ver como... ver mais claramente, né? Sem achar que, meu processinho, querido. Eu tenho um cara que é o dono do serviço e outro cara que é o dono do processo. Porque, assim, o dono do serviço não necessariamente é o gerente do serviço. Tá? Então, o dono do serviço não necessariamente ele é técnico.
o dono do serviço, exemplo, né? Eu tenho um serviço lá que é de implementação, mentira. Imagina o seguinte, tem a nossa empresa lá de comércio eletrônico, né? Eu tenho um serviço que é de manutenção, por exemplo, das rotinas, ou alteração dos meios de pagamento. Esse é um serviço lá, né? Ajuste do sistema de faturamento. Quem é o dono disso? É o cara do financeiro. Ele que é o cara que é impactado, ele que é o maior interessado. Mas quem gerencia esse serviço? É o gerente de TI. Ou então é um cara dentro da TI, né, especificamente que cuida daquilo. Né? Ou é o analista responsável por esse serviço. Tá? E o dono do serviço não necessariamente é o dono do processo, porque um determinado serviço ele pode ter N processos. Tá? E aí tem um cara que ele é mais interessado naquilo ali, pelo menos administrativamente. Então existe uma diferença entre esses papéis. Eu preciso de alguém que cuide do gerenciamento do conhecimento dentro do processo, então alguém que seja responsável por documentar e pegar todas aquelas informações que a gente conseguiu levantar, né, que o processo de melhoria contínua gerou dentro daqueles processos e dentro do meu serviço, e consolidar essas informações. E eu preciso de um cara que é o analista de relatório. Para quê? Porque é ele que vai fazer a análise crítica dos dados, né? Ele vai fazer a coleta e o processamento dos dados para o meu processo de melhoria contínua. Para a gente organizar essa desgraça, existe uma coisa que é bem interessante, chamada matriz de autoridade, né? Também conhecida como matriz RACI, de Responsible, Accountable, Consulted, eu estava lembrando aqui, não vi que eu escrevi embaixo, né? E Informed. O que eu faço? Eu crio uma matriz com as atividades e com as pessoas, e eu vou colocar ali quem é o responsável por um determinado processo, né? Porque a pessoa ela pode, esse responsável, desculpa, não é responsável, essa pessoa, ela vai assumir um papel que pode ser de responsável por uma determinada atividade. Ele pode ser o aprovador dessa atividade, é o accountable, né? É o cara que é contabilista dessa atividade. Ele pode ser um cara só consultado, na verdade ele tem voz técnica ativa, ou ele é um cara que só é informado do andamento dessa atividade. Para ele interessa de uma maneira distante. Ficou claro esses quatro papéis? Ficaram claros esses quatro papéis de o responsável, o aprovador, o consultado e o informado? Cri. Beleza. Então, se a gente for olhar aqui para a matriz RACI, normalmente a gente usa em projetos, né? Mas quando a gente fala de melhoria contínua, bem ou mal, a gente está falando de um projeto para um melhoramento de um determinado serviço. Geralmente eu sou consultado. Às vezes, em alguns momentos, eu sou o não consultado. Por exemplo, aqui eu tenho um determinado projeto que tem ali o dono do produto, o analista de negócio, o líder financeiro. Eu também, né? Nem informado eu sou. O diretor de projeto, o líder de projeto, o líder de relacionamento com o cliente, o gerente de relacionamento, quando dá ruim, cai no nosso colo. O gerente do relacionamento com o cliente,
os stakeholders, os interessados sêniores, né? E aí a gente tem aqui 2 níveis de senior stakeholders e uma agência externa, né? Então, dentro aqui dentro né, da fase de pesquisa, né, eu tenho aqui o estabelecimento de um modelo econométrico e o desenvolvimento de um framework estratégico. Isso aqui é um projeto genéricozão, né, ali. O dono do produto, na hora do desenvolvimento de um modelo econométrico, ele é consultado. Né? Mas na hora do desenvolvimento do framework estratégico, ele é o cara que aprova. O analista de negócio também só é consultado, né? Na hora do estabelecimento do modelo econométrico, né? O modelo econômico, acho que não é econométrico mesmo, né? De dinheiros. O gerente financeiro, né? O líder financeiro, ele é o cara que vai aprovar. Opa, tem dinheiro para esse negócio? Enquanto o resto do pessoal só está sendo informado ou consultado. Porque quem está desenvolvendo isso é a agência. Então, a agência lá fora está desenvolvendo esse framework estratégico e o modelo econométrico, e as pessoas dentro da organização, algumas elas estão envolvidas na aprovação disso, a outras só estão acompanhando o andamento. Tá? E depois, na hora de definir, né, eu vou elaborar o conceito do produto. Então, a agência vai fazer. Né? Quem é que vai aprovar? O dono do produto. O analista de negócio, ele vai ser consultado. Né? E aí a gente vai ver que ao longo dessas tarefas do projeto aqui, a gente vai vendo que mudam as responsabilidades de cada um dos envolvidos. Né? Então, na hora de realizar lá as recomendações tecnológicas, os senior stakeholders, eles vão ser consultados, é claro, assim como o dono do produto, né? Mas quem vai aprovar ou não é o analista de negócio. Por quê? Para ver se aquelas recomendações tecnológicas elas estão alinhadas ao posicionamento do produto no mercado. Tá? Mas só que o esforço ele é da agência. Tá? Na hora de fazer o backlog, na hora de fazer na hora de eu dar um feedback a respeito do produto, tá? Eu fazer uma avaliação desse produto, o dono do produto, ele, claro que é ele que vai fazer a aprovação ou não, mas é o analista de negócio que vai ver se aquele produto está adequado para ser colocado no mercado, né? E se ele se está de acordo com aquilo que se espera que seja possível entregar. Né? E aí o resto do pessoal vai ser consultado direto ou indiretamente ou informado, inclusive a agência, ela vai ser consultada. Tá? Então, não tem muito mistério. A única coisa, o mistério maior é eu desdobrar aquilo que eu preciso fazer em tarefas e identificar quem são as pessoas que podem ser envolvidas nela. Então, basicamente, aqui eu estou cumprindo um dos pilares estratégicos da melhoria contínua, que é uma matriz de responsabilidade. Eu tenho que saber os papéis possíveis dentro da minha atividade, né? E quem é que assume, ou qual o nível de responsabilidade que cada um deve assumir. Tá? Ficou claro isso aqui? É tranquilo? Claro ou escuro?
Expressionível, hein? Aí é que tá, Paulo. Eu não tenho mais exemplo, eu tenho uma atividade para vocês fazerem. A partir do momento... eu montei... deixa eu ver. Tem mais dois. Eu vou explicar ali na frente. Tá? Vamos falar, então... Como é que eu vou fazer para implementar... For fazer, ótimo, né? Como é que eu vou fazer para implementar a melhoria contínua? Por onde eu vou começar? Eu tenho 3 abordagens que são comuns, assim, né? Eu posso implementar a melhoria contínua pelo serviço, né? E aí eu vou em cada um dos serviços que eu acho que eu deva realizar a melhoria contínua. Pelo ciclo de vida, né? Que aí eu estabeleço um ciclo de vida para os meus serviços para todo o meu conjunto, né, para todo o meu portfólio, ou então pelo grupo funcional. Infraestrutura, eu vou implantar a melhoria contínua, ou desenvolvimento, vou implantar a melhoria contínua, e aí eu começo nessa abordagem. Depois eu tenho que ter um relacionamento de governança muito intenso, eu tenho que ter as minhas iniciativas amparadas pela gestão, eu tenho que saber quem são os condutores do negócio, os business drivers, que a gente chama, né, que são aqueles caras que vão apoiar no desenvolvimento dessa melhoria e da realização do negócio. E, a partir do momento que é necessária a realização de mudanças nos processos, isso acaba impactando fora do escopo da TI. Né? Acaba impactando na maneira com que a empresa se relaciona com a TI ou a empresa se relaciona internamente, né? Que vai impactar numa mudança organizacional, porque eu preciso criar um senso de urgência para determinadas coisas, eu preciso formar uma coalizão de direcionamento para todo mundo remar para o mesmo lado, né? Porque é bem complicado. Quando a gente fala de mudança corporativa, é um horror. Simplesmente é um horror. Você conseguir convencer as pessoas de que o que elas fizeram durante um tempo X, seja a vida toda, ou seja, alguns anos, elas vão fazer de forma diferente. E alguns não aceitam isso. Eu preciso criar uma visão, né? Eu preciso comunicar essa visão, eu tenho que empoderar as pessoas para a ação alinhada à visão, de falar assim, tá, você agora vai operar um sistema muito melhor e que está alinhado com isso aqui, então vai, e você precisa ter segurança para isso, a gente vai te escutar, você tem que empoderar o cara, né, para ele agir na direção da visão. Planejamento e criação para ganhos de curto prazo, então eu tenho que criar pequenos ganhos, né, de curto prazo, porque senão você desmotiva a equipe. Os caras estão trabalhando, só que aí só vai ver no final de 2 anos que a gente vai ver o resultado. Não, você tem que ter as microentregas, né? Aquele curto prazo de 2 semanas, de 3 semanas, que a galera está aqui trabalhando e daqui a pouco, pum, brilhou, vamos lá. Conseguimos atingir o objetivo. Eu tenho que consolidar as melhorias e produzir outras mudanças, né? Eu tenho que institucionalizar a mudança, eu tenho que desacomodar as pessoas. Essa história do, eu preciso... a gente sempre fez assim e deu certo. Putz, isso é uma coisa que eu particularmente escuto e já começo a ficar... Né? A mudança organizacional é algo que passa pela penetração na cultura organizacional. Eu preciso que a organização e as pessoas, o mindset das pessoas absorva a mudança como algo interessante, como algo que seja bom, né? Que a inovação tem que ser uma coisa que vem para o bem, não para o mal. Então eu tenho que institucionalizar esse pensamento. E, claro, eu tenho que bolar os meus planos e as minhas estratégias de comunicação, porque eu preciso que todo mundo esteja informado. Tá? A gente sabe que a partir do momento que eu não comunico aquilo que eu penso e aquilo que está sendo feito,
eu gero um ambiente de incerteza e eu não consigo ter a colaboração das pessoas. Então, a comunicação ela é muito importante. Por quê? Porque as pessoas elas conseguem perceber o que está acontecendo e falar assim, pô, eu estou gostando disso aqui. Se esses caras estiverem pensando, se eles realmente é isso que eles querem, vai ficar legal lá na frente. Então eu vou trabalhar, mesmo que ninguém me diga. Né? Eu li ali e falei, pô, olha só, os caras estão fazendo um negócio bacana aqui. Tá, mas onde é que eu tô nessa? Ah, não, eles vão implantar um novo sistema, tá, vai impactar aquilo, minha coisa. Ô, Fulaninho, vem cá, tá aí, como é que é esse novo sistema? Ah, deixa eu dar uma olhada. Ah, é interessante. Daqui a pouco as pessoas elas estão se engajando nessa mudança. Né? Então, comunicar e, e deixar bem claro para onde se quer ir é estratégico. Né? E para a gente fechar, quais são os desafios, os fatores críticos para o sucesso e os riscos? A lista ela é quase infinita, né? Mas só para a gente ter uma ideia, quais são os desafios? Falta de compromisso da gestão é um dos mais comuns. O gestor ele fala assim, não, porque nós precisamos implantar a melhoria contínua. Aí você fala assim, tá bem, cara pálida, senta aqui. Qual é a visão? Ah, pô, te vira aí, escreve qualquer coisa. Putz, ou então você leva aquela bola quadrada. Olha só, eu preciso aqui fazer uma alteração, a gente precisa abrir uma janela de manutenção, aí o cara fala assim, isso aí não vai dar não, hein? Isso aí vai gerar um problema. Isso aí, não sei, tem que falar com o fulano. Ao invés do cara falar assim, tá bem, me chama o fulano aqui, ô fulano, olha só, o pessoal está fazendo uma alteração aqui, vai impactar nesse serviço e precisa abrir uma janela de indisponibilidade. Qual é a melhor janela, ou a menos pior. Então, o gestor ele tem que estar engajado nessa missão e ele é o elemento que viabiliza o acontecimento da melhoria contínua. Tá? É experiência própria. Tá? Eu passei alguns anos da minha vida como assessor de gestão. Então, isso aqui chega a ter pesadelo. Recursos inadequados, né? Recursos de uma maneira geral, orçamento inadequado e tempo inadequado. Às vezes os caras querem fazer um negócio sem dinheiro e para amanhã. Pô, os caras beberam, né? As coisas não acontecem com mágica. Existe uma resistência ao planejamento e relutância à contrariedade. Então, tudo aquilo que você contraria alguém, as pessoas relutam, né? Você monta um planejamento e os caras estão resistindo, não, isso aí não vai dar certo. Puta, é um horror. Você nunca consegue dar o primeiro passo. Falta de objetivos corporativos, estratégias, políticas e direção do negócio, às vezes uma empresa, principalmente uma empresa mais antiga, uma empresa menor, né? Com uma operação assim mais... Às vezes os caras nunca pensaram nunca fizeram um planejamento estratégico de pensar oncotô e proncovô, né? Qual é a missão, visão e valores. Quem é a empresa? A empresa não tem uma identidade. O cara acha, vou montar aqui uma banquinha de cachorro-quente. E era isso. Né? Tem empresas grandes que funcionam assim, que o cara só se sustenta ou porque ele tem um bom produto ou porque ele tem um preço competitivo, mas não tem um objetivo corporativo maior. Vou abrir aqui um parênteses. Muitas empresas familiares, elas funcionam assim. Alguém aqui conhece a Granado? Alguém já usou sabonete Granado? A Granado é uma empresa com mais de 100 anos. Tá? E era uma empresa familiar. Lá pelo começo, agora não me lembro se foi no final dos anos 90, começo dos anos 2000, a Granado ia de mal a pior. A Granado sempre teve produtos bem interessantes, né? Tanto é que todo mundo tinha talco, sabonete, produtos de higiene pessoal. E sempre foi uma referência. O que acontece?
A empresa, ela perdeu ela perdeu ela não tinha um planejamento estratégico e ela se perdeu na administração. Então, no final dos anos 90, a Granado estava assim, ó, uma dívida de, sei lá, 1 ou 2 milhões de reais na época. A família estava desestruturada, eles tinham dois telefones que não estavam dentro de um PABX, né? Um era da administração, o outro era do vendas, e um não falava com o outro. A operação dos caras estava assim abandonada, até que, quando eles estavam à beira da falência, um camarada que era conhecido da família e um investidor, um empresário mais, fez uma proposta e comprou lá, acho que por 1 milhão e meio, mas assim, por uma barbada, uma empresa que tinha um valor muito grande de imagem. Ela podia estar desestruturada, mas todo mundo conhecia Sabonetes Granado. O que o cara fez? Implantou, fez um planejamento estratégico e implantou processos bem alinhados, adequou a TI, né, para suportar esses processos, e hoje a Granado, né, para uma empresa meia boca, não serve. E uma empresa que já não está mais sob a administração da família Granado, mas segue com o nome, com todo o expertise no desenvolvimento de produtos de higiene pessoal desses mais de 100 anos de empresa. É uma história interessante, principalmente porque traduz uma boa parte dessas coisas que a gente vê no dia a dia. Falta de objetivo corporativo, estratégia, política e direção para o negócio. O cara não sabia como se posicionar no mercado. Quais eram as armas que ele podia usar para sair daquele atoleiro, né? Faltava maturidade de gestão, né? E aí, maturidade de processos de gestão de serviço. Pô, como é que o cara de vendas tem um telefone só, entendeu? Não tem um PABX, não está usando um fax para receber os pedidos, não tem um computador para consolidar tudo isso, ainda é no tempo da canetinha. Fatores críticos para o sucesso, ou seja, são aqueles fatores que, se a gente agir em cima, eu tenho que ter uma escalação de um gerente de melhoria contínua. Então é esse cara aqui. Se não tiver alguém que esteja à frente do processo, eu posso ter problemas, né? Eu tenho que adotar em toda a extensão da organização. Então todo mundo tem que pensar e respirar melhoria contínua. Eu tenho que ter um comprometimento da gestão, sim, senão eu nunca vou melhorar absolutamente nada. Definição de critérios claros e priorização de projetos. Então, eu tenho que pegar todos os projetos de melhoria ou todos os projetos institucionais e ter um critério de priorização. A priorização ela pode ser estratégica, ela pode ser financeira, não importa, desde que eu tenha um critério claro. E que não seja do eu quero que, né? Eu vou priorizar todos os projetos que nos apoiem na ampliação de mercado. Beleza. Então, tudo aquilo que for de novas tecnologias, de barateamento de custo, melhoria de informação, tudo isso eu vou priorizar. Beleza. Alocação de recursos, orçamento e tempo adequados. Então, para todos os projetos, eu tenho que ser sensato. Claro que algumas coisas existem restrições de orçamento, a gente vai ter que fazer muito com pouco, existe restrição de tempo, mas, putz, não pode ser só isso, né? Eu tenho que ter as pessoas adequadas para isso, eu tenho que balancear esses 3 pontos, senão eu não consigo desenvolver nada com o mínimo de decência. Eu tenho que aplicar a tecnologia para suportar as atividades de melhoria contínua. Então, quanto mais eu usar ferramentas que me apoiem nisso, é lógico que eu vou ter um desempenho melhor. E, no final do tripé, eu tenho aqueles riscos, né, da melhoria contínua, que é o risco da ambição excessiva, de querer eu quero ter 100% do mercado e vou trabalhar para melhorar os meus serviços,
né? E eu vou comprar um data center só para mim. Essas coisas, elas podem, principalmente quando vem da alta gestão, são um problema. Falta de discussão de oportunidades de melhoria. Então, quando você chega com aquela listinha de coisas que a gente precisa fazer e ninguém quer discutir a respeito, não quer nem saber. Não priorização de projetos de melhoria. Então, os caras priorizaram até a pintura da fachada do prédio, mas a revisão dos processos está por último. Uso inadequado de ferramentas ou até a não utilização delas, né? E falta de comunicação. Então, esses são os riscos para a melhoria contínua. Bom, passamos aqui por toda a disciplina de melhoria contínua, né? De melhoramento de processos dos serviços de TI, e que, claro, tudo isso tem um background da área de gestão, né? Então, não tem como a gente esquecer, né, de ignorar de onde vem todas essas indicativas. Então, se vocês lerem os livros de administração, a gente vai passar por uma boa parte dessas práticas, tá? Mas pelo menos aqui está consolidado de forma que eu possa trabalhar em cima daquele ciclo de vida proposto pelo ITIL. E aí a gente fecha, então, o conhecimento do ITIL, pelo menos enquanto a parte teórica, né? Enquanto disciplinas para o gerenciamento de serviços de TI. Fechou? Para a gente fixar, eu fiz uma atividade para vocês. A atividade é a seguinte, ó, na empresa XYZ está sendo implantada a nova ferramenta de gestão de infraestrutura. Tá? Blá, blá, blá. Dentro do projeto de implantação, foi construída uma matriz de responsabilidades, né, para determinar as funções de cada um dos envolvidos nos processos. Então, cada um dos envolvidos, em determinada fase, né, vai ser mais ou menos responsável, né, vai ter uma função mais ou menos atrelada. E aí, com base na planilha disponível, preencha a associação de responsabilidade de cada um dos envolvidos. Eu já quebrei o galho para vocês, entendeu? Eu já montei a planilha, inclusive com formatação condicional. Cadê a planilha? Zubra. Tcharam. Aqui. É que eu tenho que parar essa apresentação aqui. Vamos. Aí. Estão vendo aqui o bagulho? Parou. Então, a atividade é o seguinte. A empresa ela resolveu adquirir uma ferramenta para gestão de infraestrutura. Whatever. Tá? Qual é o papel de cada uma dessas pessoas aqui? O diretor executivo, diretor técnico, gerente administrativo, o supervisor técnico da parte de infraestrutura, o supervisor administrativo financeiro, um analista responsável, a equipe técnica e o fornecedor externo. Qual é a função de cada um deles? Na hora de definir a ferramenta, né? Quem é que vai ser o responsável? O responsável vai ser o gerente técnico. Tá? Só que quem vão ser os consultados? Esse cara aqui vai ser consultado, né? Esse cara aqui vai ser consultado,
esses caras aqui vão ser consultados, esse cara aqui vai ser informado. O supervisor administrativo financeiro, ele precisa ser consultado para saber se tem dinheiro, o gerente administrativo, não, né, ele vai ser informado, o diretor técnico, ele também pode ser consultado, e o diretor executivo vai ser informado. Então, a ideia é essa, entendeu? Que a gente consiga identificar as responsabilidades de cada um dentro dessas fases, né, ou pelo menos desses processos, né, dessas atividades do meu projeto de implantação da nova ferramenta. Tá? Quem é que vai definir os requisitos de implantação? Tá? Vai ser o analista responsável. Eu posso dizer que a equipe técnica também, entendeu? O supervisor técnico, ele vai ser consultado, o administrativo financeiro só vai ser informado, o meu fornecedor externo, ele pode ser consultado, né? Independente de qual seja, o gerente administrativo vai ser informado, o gerente técnico também vai ser informado, o diretor técnico vai ser informado, e o diretor executivo vai ser informado. Né? Por quê? Porque a atividade, ela está aqui, ó, ela está na ponta da linha. É quem vai montar a especificação, quem vai definir os requisitos para a implementação. Entenderam? Ficou clara a atividade? Aru, sim. Beleza. Então, não tem muito mistério, entendeu? É mais vocês fazerem uma reflexão e, claro, eu vou avaliar esse trabalho aqui de acordo com a percepção de vocês em relação a essa estrutura. Tá? Tem coisas que são... É claro que existe uma margem, né, de para lá e para cá. Eu não vou aceitar trabalho que vocês... coloquem as coisas no achismo. Eu gostaria que vocês fizessem uma reflexão de quem é que está envolvido em quê. Então, eu vou olhar essa matriz. Tá? Não tem mistério, só tem que pensar. Vocês não precisam escrever nada, vocês só tem que olhar para aquilo ali, pensar e começar a montar essa distribuição de responsabilidade. Fechou? Beleza. Dúvidas, choros e lamentações. A hora é agora, e aí a gente pode começar o feed. Ninguém tem mais nada a dizer? Hoje vocês estão que estão, hein? Pelo amor de Deus. Acho que até velório é mais animado. Bem. Então, povo, um bom final de semana para vocês. Façam essa atividade, ela não tem uma semana. Eu pedi para entregar na segunda-feira, tá? E na semana que vem nós não temos aula, porque é feriadão. Dia 11 é Corpus Christi, e aí tem aquela... Vai ter a emendada do final de semana. Vai ser direto ali, então não vai ter aula? Não, dia 12 não vai ter aula. Tá certo.
Não, Beleza? tranquilo. Não, tranquilinho. Deu para entender agora melhor ali, deu para dar uma explanada. Ficou mais claro. Isso, exatamente. Agora deu para entender melhor ali a situação e dá para fazer uma avaliação melhor em cima do estudo do caso aí, né? Dos casos. Uma a Isso. uma. E aí, claro, ter que, conforme a percepção e o conteúdo, ali, a gente fazer uma avaliação melhor. Isso aí. Certo? Ah, para tudo. Ah, Oi? pronto, já saiu gente. Não, eu queria ver com vocês, vamos criar o grupo do Telegram dessa disciplina aqui? Ah, também, né? Pois é. Deixa eu fazer o bagulho aqui. Só que tem pouca gente hoje. Telegrando. Eu vou. Não dá para deixar também um itemzinho lá no aula também, para o pessoal. Aham. Um linkzinho. Quem vai chegando vai entrando por lá. Deixa eu. Vamos criar aqui. Parararará. Novo grupo. Que doa e ricas. Ricas. Irras, irras, que é irras? Vamos lá. Telegram. Alegrando. Aí. Aí, ó. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Sim, dona Aline, outro, porque aí o que acontece? Dúvidas que vocês tiverem, alguma coisa, precisarem consultar, usem o Telegram. Eu sei que vocês. Essa é uma ferramenta. Qual é a vantagem do Telegram? Alegrando. Não tem. O telefone não aparece para todo mundo. Né? Então, eu acho que isso mantém um foco um pouquinho maior. Alguns têm aí meu telefone e tal, mas o problema é que ele começa a disseminar essa informação, vira um horror. E tem gente que tem noção, tem gente que não tem, né? É verdade. É verdade. É brabo. É tipo dar o celular para cliente. Exatamente. É tipo Eu, dar celular para cliente. aí agora, fazendo home office, eu estou sem o aparelho da empresa e às vezes eu sou obrigado. A única maneira de falar com a pessoa que não tem os outros canais oficiais, a pessoa não atende. Eu tenho um cliente da Procempa corporativo, A gente tá, utiliza que na época que eu fui supervisor, eu acabei dando meu telefone pro cara. O cara não sabe o telefone do call center e ele me liga para saber o telefone do call center. E não importa a hora. Aí é dureza. Vamos ver. Ó, a Paula entrou, a Sabrina entrou, a Bibi eu usei como trampolim. Trampolim. Porque tem que ter o primeiro membro, né? O grupo eu preciso criar com mais uma pessoa no mínimo. E aí essa tem que ser meu contato. Aí na lista de contato, B era o primeiro, né? E Eduardo entrou. É nóis.
beleza. Eu vou disponibilizar os links de acesso ali, e aí a hora que o pessoal for vendo vai entrar. Galerinha, finalizamos por aqui. Um bom final de semana para vocês, boa atividade e qualquer coisa tenham. Agora nós temos um canal oficial aí. Beleza? Abraço para vocês aí, bom fim, bom descanso. E, professor, posso fazer uma pergunta? Diga. Referente à Ubra ali, agora está fazendo já as rematrículas, correto? Sim, as rematrículas estão sendo feitas online. Tá. Eu não sei se vocês receberam um aviso do ZEV? Do ZEV, exatamente. Acho que foi ontem que ele colocou lá no Classroom. Tem lá no Classroom. Tá aqui, ó. Informações de rematrícula. Tá aqui. Opa. Não é isso. Olha lá, ó, informações de rematrícula. Estou botando em todos os grupos. Tá? Qualquer coisa que vocês precisarem. E aí, lá no Classroom do Alunos Ubra Computação, o ZEV colocou um monte de coisa. Disciplinas... diga. Eu não, eu só... tem o telefone aí, eu não sabia que tinha telefone ali. Isso, tem o telefone. E tem o e-mail. Os e-mails eu não recebi ainda. Provavelmente deve estar complicada a coisa. Algumas disciplinas estão trocando de presencial para EAD automaticamente, é isso? Sim. E esse em EAD que eu fiquei na dúvida, será que vai ser esse em EAD como a nossa aula aqui, como a gente pode trocar ideia na aula, conversar? Não, ou é aquele EAD tradicional? Não, EAD tradicional. EAD tradicional. A gente está até... Estão vendo se conseguem fazer um estudo aí para tentar trazer fazer um disciplina online, né? Disciplina Exatamente. Online é a melhor coisa que tem. Tem um professor ali, a única diferença é que você não precisa pegar uma hora de trânsito para ir para a faculdade. Aí eu acho melhor porque a gente mesmo se prontifica, se reserva e está no local para poder conversar. Aí aquela em AD, eu acho... É muito largado. Ao meu ver, eu acho que é muito ruim para mim. Tá? Porque às vezes a gente Quem não tem muita disciplina é uma desgraça, né? Exato. Exatamente. Se a pessoa não está, e já que a gente sempre tem uma coisa ou outra para fazer, então ali a gente vai se obrigar a estar ali localmente, mesmo sendo gravado, mas eu tento sempre participar, sempre nas aulas, porque a gente tem aquela troca de ideia, se já surge uma dúvida na hora, tu já tira. Senão a gente manda lá uma mensagem, até que a pessoa responda, vai lá, sabe quando vai responder, a dúvida já foi, e às vezes aqui a dúvida de um é dúvida de vários. Sim. Principalmente. Tá? E às vezes é coisinhas mínimas assim que dá aquela diferença. E a EAD é aquela enxurrada de PDF para a gente ler, só que a gente não sabe qual que é o foco, às vezes se perde um pouco. Sim, então, eu acho que falta uma orientação mais consolidada. Exatamente. Né? Ou pequenos vídeos ali informando, hoje a gente vai ter uma aula assim, assim, assado, nesse material vai ter esse conteúdo e vai tratar tal coisa, e o foco é essa parte. E aí a pessoa dá mais atenção, senão a pessoa lê, e quando vê na prova, a pessoa fica perdida, quer dizer, nem cai em dizer aquele material. Então, por isso que eu fico, essa EAD, para mim, no caso, eu estou sentindo muita dificuldade, às vezes, nesse ponto. Sim. E aí, no caso lá, coloca lá uma cadeira prática, independente de qual for, vou dar um exemplo, banco de dados, imagina, tu vai querer tirar dúvida na hora de vários comandos e tudo mais, e aí, em EAD, como tu vai fazer isso? Não é a melhor...
Exato, eu tenho cadeiras. Não é o melhor método, né? Tirar essa dúvida, se vai ser assim a maioria, eu vou ter que postergar, não era o meu quesito. Eu queria tentar terminar agora no próximo semestre, tomara a Deus, se eu consiga finalizar e se formar. Mas ficar desse formato, eu não sei se eu vou conseguir. Sim. Exato, eu tenho receio de tentar fazer. Eu sei porque eu tenho dificuldade com EAD. Eu fiz alguns cursos em EAD quando estava no quartel, porque eram necessários, e não sei, sabe? Não brilhou, eu não consegui me... Fica difícil de acompanhar. Exato, para mim. Mas era só esse quesito, era apenas para tirar um brief aí, só para dar uma conversada com o pessoal, para ver se o pessoal tem esse mesmo entendimento do que eu, né? Sim. E é isso, então. Eu disponibilizei para vocês aí o horário 2022, que eu achei aqui passou. Eu vou dar duas disciplinas, rede sem fio, e a outra disciplina é segurança de sistemas, se eu não me engano. Tá? Já está aí. Para vocês, se quiserem tirar alguma dúvida, está na mão. Colocou onde, professor? Está no Telegram. No Telegram? Isso. Tá, ok, então. Boa noite, então, a todos. Feito. Certo. Então tá. Pessoal, um abraço para vocês aí, bom fim. Bom final de semana. Falou, tchau, tchau. Tchau, tchau.